estudantes do primeiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos começar lembrando dos nossos combinados, que eles são bem importantes para a sua saúde e bem-estar. Sempre lave suas mãos antes e depois das aulas e sempre que possível. E arrume aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, que nós temos uma aula para assistir e atividades bem legais para fazer, certo? E o material que nós vamos utilizar: o caderno ou a folha para você registrar a aula, folhas coloridas, mas se não tiver colorida, dá para fazer com sulfite branco, lápis de cor, giz de cera, canetinha, borracha, lápis, tesoura, cola e uma foto que você goste muito, sua foto preferida. Mas como a professora sempre diz, não tenha foto, você pode usar um desenho, mas um desenho seu, certo? Eu vou dar um tempo aí para você pegar todo esse material. E daí, já pegou o seu material? Vamos fazer a revisão da aula passada? Ops, hoje vai ser diferente. Nós não vamos fazer a revisão só da aula passada, mas nós vamos fazer a revisão de todas as aulas que a gente já assistiu. E a Vivi veio falar para nós o número da aula e o tema. Aula 6, revisão das aulas anteriores. E quais foram essas aulas? Aula 1, o que é estudar história. Aula 2, todo mundo tem um nome. Aula 3, ser criança. Aula 4, documentos pessoais. Aula 5, identidade da criança. Então pegue lá o seu caderno ou a folha e vamos registrar a aula. Coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 6, história, revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos lá? E a Vivi veio recordar o que quer dizer história. O termo história é originado do vocábulo grego historia, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, o entendimento vindo por meio da pesquisa. Então a palavra história veio de uma palavra grega, historia, que significa uma investigação. Mas não é uma investigação só procurando pistas, mas uma investigação feita através da pesquisa. E olhem lá, o que faz um historiador? O historiador é um investigador. Ele trabalha com pesquisa, utilizando as fontes históricas. E nós já estudamos sobre isso. O que são fontes históricas? Lembram aí? São os livros, os objetos antigos, os diários, os textos, as esculturas, filmes, obras de artes e até depoimentos, certo? Olha o que a Vivi veio nos falar. Vamos ler um texto e após vamos juntos destacar quais são as fontes históricas citadas. Quando eu nasci, meu pai buscou sua máquina fotográfica para tirar fotos de tudo e, cheio de emoção, foi para o hospital. Em seguida, foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e uma revista da semana. Tudo iria fazer parte do meu álbum. Na manhã seguinte, ele foi ao cartório providenciar minha certidão de nascimento. Pronto, desde então sou um cidadão brasileiro. Então, já li o texto, vocês escutaram aí com atenção. E agora a gente vai marcar as fontes históricas que tem no texto. A primeira fonte histórica que tem são as fotos. As fotos são fontes históricas visuais, cujo objetivo é registrar algum fato histórico ou simplesmente retratar um determinado momento, um determinado tempo e espaço, certo? A próxima fonte que aparece é o jornal. E depois aparece a revista. O jornal e a revista são fontes históricas visuais, mas também escritas. E o que são fontes históricas escritas? Pode ser impresso, como é o caso do jornal e da revista, ou um livro, ou pode ser manuscrito, que daí eu escrevo à mão. Nesse caso, as cartas, os diários, certo? Vamos para o nosso texto de novo? Depois aparece álbum. O álbum é uma fonte histórica visual, mas tem gente que coloca outras coisas no álbum, como escrito, depoimentos, pedaços de revista, de jornais, e daí também é uma fonte histórica escrita. E o último que aparece é a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento, mas também uma fonte histórica escrita, certo? E olhem lá o que a Vivi veio trazer para nós. E onde um historiador pode trabalhar? Os historiadores podem trabalhar como professores em escolas ou universidades. Podem trabalhar também com pesquisa, isso principalmente em universidades. Em museu, eles auxiliam a organizar as exposições e podem trabalhar no museu também como monitor, falando da exposição e de cada objeto, porque ele tem um conhecimento muito grande. Também pode trabalhar em bibliotecas e acervo na organização dos livros e até na restauração daqueles livros mais antigos. Também editoras e meios de comunicação, fazendo pesquisa e organizando dados para reportagens, livros que serão lançados, certo?
Nós estudamos na nossa primeira aula como podemos conhecer a nossa história de vida. Lembram? Observando fotos, porque nas fotos a gente vai vendo um pouquinho da nossa história e o que já aconteceu e como mudamos, né? Fisicamente, como evoluímos. Através dos documentos, porque os documentos também contam um pouco da nossa história. Conversando com outras pessoas, com pessoas conhecidas, parentes, vizinhos, amigos. E se ele te conhece desde que você era pequenininho, vai ter muita coisa para contar sobre você e a sua família. E através de objetos. Os objetos, eles são carregados de significado. E tudo isso vem contar um pouquinho sobre a nossa história. Uma ideia legal é fazer uma caixa de recordações para guardar o que é mais importante da nossa história. Eu trouxe aqui a minha caixa. Vamos ver o que tem dentro dela? Dentro dela eu posso guardar vários objetos que fazem parte da minha história. Eu guardei alguns objetos que até você já conhece. O meu primeiro sapatinho, o primeiro sapatinho do meu filho. Essa aqui é bem antiga, dá bastante emoção. Uma blusinha. E sabe quem usou essa blusinha? Eu, quando eu era bem pequenininha. Tem também alguns brinquedos que eram meus e do meu filho. Esse aqui é um calendoscópio, que conforme a gente vai mexendo, vai formando figuras. Posso guardar também algumas coisas que eu ganhei que me trazem algum significado. Eu já contei na aula que eu adoro corujas, então eu guardei aqui vários chaveiros de coruja, aqueles que eu mais gosto. Guardo também fotos. Deixa eu pegar, tem umas fotos bem grandes. Fotos de viagens. Opa, essa tá de ponta cabeça. Fotos de viagens, fotos da minha família, fotos de amigos, entre outros. Posso guardar também documentos. Professora, documentos? Mas os documentos que eu guardei aqui são documentos que não valem mais. Como, por exemplo, a minha primeira carteira de motorista. Logo que eu tirei, né, comecei a andar de carro, foi a que eu usei. Esse aqui tem bastante significado, porque não é fácil aprender a andar de carro não, viu? Primeiro documento do meu filho, já contei para vocês que ele vai fazer 23 anos. Esse aqui ele era pequenininho, então guardei. Guardei também alguns objetos que eu ganhei de pessoas que viajaram e trouxeram para mim, né? Um terço. Cristais. Corujinhas. O pessoal sabe que eu adoro. Então, essa caixa vai ter as suas recordações. Você pode colocar o que você mais gosta, que vai, há um tempo você vai abrir e vai lembrar de coisas que foram importantes na sua vida, certo? Professor, essa atividade é para fazer? Não é uma atividade obrigatória, mas é uma atividade que é bem importante, né? Você guardar um pouquinho da sua história, certo? Na aula nós também estudamos que a identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. E vimos dessas características o nome, as características físicas, as preferências, os documentos, o modo de ser e agir, os grupos sociais que participam e a história de vida. São só essas? Não, tem muitas outras, mas nós vamos rever algumas dessas nessa aula, certo? Olha lá o que a Vivi veio nos falar. O nome é muito importante, ele nos identifica. Momento curiosidade. Qual o tamanho que deve ter um nome completo? Que tamanho que tem um nome completo? Nome completo é o nome e o sobrenome. Não existe nenhuma lei que diga quantas partes tem que ter um nome completo.
se tem que ter um nome mais curto ou mais longo. O importante é saber que toda criança, toda pessoa tem que ter um nome. Nós vimos isso numa lei, da Declaração dos Direitos Humanos, e também no Código Civil, que é outro documento que também cita dessa importância, certo? Agora tem pessoas que têm um nome bem curioso. Vamos conhecer? Essa menina, vocês sabem quem é? Aposto que não, mas já ouviram falar. A música folclórica, que é Se Essa Rua Fosse Minha. E essa música ela foi feita em homenagem à Princesa Isabel. E aqui está a Princesa Isabel quando ela era criança. Ela era filha do imperador Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina de Duas Sicílias. E ela recebeu o título de Princesa Imperial do Brasil. E aqui, ó, ela adulta. E é interessante a gente olhar essas duas imagens. Primeiro, são fotografias. Essas imagens são mais ou menos de uns 220, 230 anos atrás. Naquela época não existia celular, não existia máquina fotográfica, mas como que eles tiravam foto? Tinha pessoas especializadas, os fotógrafos que tinham as máquinas fotográficas e contratavam o serviço deles. E contratavam assim, em um dia, tal horário, tinha que estar todo mundo para tirar foto, porque eles aproveitavam e tiravam foto de toda a família, certo? E a foto a gente não podia ver na hora, como é no celular, se ficou legal ou não. Tirava-se a foto, dava-se um tempo para revelar a foto e eles receberem em papel a foto, certo? Então, bem diferente do que é agora. Outra coisa bem diferente, olha a vestimenta lá da Princesa Isabel quando era criança. Se a gente for ver, roupas bem diferentes que uma criança usa hoje em dia. Um vestidão, um modo de se comportar, sabe o que ela parece para mim? Um mini adulto, nem parece que é criança. E até mesmo a Princesa Isabel mais velha. Esse chapéu enorme na cabeça, né? Um modo de vestir bem diferente do que é hoje em dia, certo? E agora vamos lá pro nome dela. Eu falei que é um nome curioso. É um nome que tem vários prenomes e sobrenomes. Vamos conhecer? Olha o nome completo dela. Enorme, bem longo. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Que nome longo, hein? Acho que nós vamos contar quantas partes tem esse nome. Eu tentei contar nos dedos das pequenas mãos. Não deu, vou precisar de mais dedos. Então eu achei mais fácil contar com palitos. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente vai contar um nome, a gente conta os nomes maiores, as partes maiores. Quando tem uma letra, duas letras, a gente não conta, porque esses daí são elementos de ligação entre uma parte do nome e o outro, certo? Então eu vou contar só as partes maiores. Para cada parte, eu vou descer um palito. Depois a gente vai ver quantos palitos dá. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga, de Bourbon, Duas Sicílias e Bragança. Ufa! Agora vamos contar quantos palitos que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o nome da Princesa Isabel tinha 12 partes. Bastante, né? Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Tem um parente dela que tem um nome mais longo do que ela. Vamos conhecer? Esse é o Dom Pedro I. Ele foi o primeiro imperador do Brasil. E ele é avô da Princesa Isabel. E na tela nós não temos uma foto, não. Nós temos uma pintura dele quando era criança.
E também temos uma pintura dele adulto. Se da princesa Isabel o fotógrafo tinha que vir contratado por um tempo, na época dele era muito diferente. Não tinha fotógrafo, tinha os pintores. E eles contratavam os pintores para fazer o retrato deles. E tinha que pousar, ficar parado, né? Por muito e muito tempo para o pintor fazer o retrato. Devia ser bem difícil. E também eu acho interessante a gente observar as roupas deles. Olhem lá, a roupa dele quando criança. Uma roupa bem diferente do que a gente usa agora, né? Do que as crianças usam agora. Até mesmo a roupa dele é adulto, que é uma roupa militar, mas se a gente for pensar nos militares de hoje, não usa todas essas pompas, todas essas medalhas, faixas, bem diferentes, certo? Agora vamos conhecer o nome dele? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Ufa, deu até uma canseira ler esse nome todo. Agora vamos ver quantas partes tem esse nome. E eu já vou falando, com as minhas mãos, 10 dedinhos, não dá, precisa bem mais. Vou usar meus palitos de novo. Lembrando, para cada parte um palito. Se tiver só duas letrinhas juntos, ali como é o caso de D, é um elemento de ligação, não é considerada parte do nome, certo? Vamos lá? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Ufa, pensei que ia acabar meus palitos aqui. Vamos ver quantas partes tem esse nome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 partes para esse nome. Que nome longo, hein? E agora vamos ver o meu nome. Ó, tem uma foto minha ali quando eu era criança. O meu nome, Viviane da Cruz Leal Nunes. Ai, esse é mais curto. E esse dá para contar com os dedos de uma mão, ó. Viviane da Cruz Leal Nunes. 4 partes só. E olhem lá o nome da Vivi. Viviana Anilda Honório da Cruz. Vamos ver quantas partes? Viviana Anilda Honório da Cruz. Também 4 partes. E agora é a sua vez. Pegue lá o seu caderno. Você vai escrever o seu nome completo e vai contar quantas partes tem. Lembrando que se tiver uma letra sozinho, não é considerado parte. 2 letras também não. Tem que ser maior, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E daí, descobriu quantas partes tem o seu nome? E vamos continuar. Olhe lá o que a Vivi veio falar para nós. Vamos fazer uma brincadeira que tem tudo a ver com características físicas. Você vai se tornar um retratista e irá desenhar um retrato falado. Retratista, professora, o que é isso? Retratista é quem trabalha, é um especialista em desenhar e pintar pessoas, certo? E pode trabalhar como artista, pintando quadros, pode trabalhar em jornais, revistas, fazendo desenho quando não se tem a foto da pessoa, ou até na polícia, sabia? Trabalhando, fazendo retrato falado de assaltantes, de sequestradores. É um emprego bem importante e nós vamos brincar disso. O que a gente vai precisar? Eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar e desenhe com muito capricho. E o que você vai precisar de materiais? O lápis de escrever, borracha e apontador, caso precise, lápis de cor, giz de cera e canetinha, certo? Tem que ter os três? Qualquer um vai dar certo. Eu vou dar um tempinho aí para você deixar esses materiais bem perto de você. Ah, e não esqueça também do papel, né? Onde que você vai desenhar? Pode ser o papel sulfite ou no próprio caderno, certo? Pegou seu material? Vamos nos tornar um retratista? O que você vai fazer? Eu vou falar cada item e dar um tempo para você fazer. E também vou fazer o meu durante a aula. E depois, no final, eu mostro para você como ficou o meu retrato falado. Vamos começar? Primeiro, seu rosto é redondo. Já terminei. Terminou aí? Tô esperando. É só desenhar o rosto. E é só em volta ao rosto, porque eu vou dar umas pistas de como é olho, nariz, boca. Então só desenha a volta do rosto, certo? Podemos continuar? Tem cabelos ruivos, curtos e espetados. Opa, professora, o que é cabelo ruivo? Cabelo ruivo é o cabelo vermelho, na cor vermelha, certo? Curtos, então é um cabelo bem curtinho e espetados. Façam aí que eu vou fazer o meu aqui. Pronto. E daí? Terminou? Vou esperar mais um pouquinho, mas bem pouquinho, viu? Vamos continuar? Seus olhos são pequenos e castanhos. Olhos pequenos, então não tem olhão grande não, é pequenininho. E castanho, você sabe que cor que é castanho? É a cor marrom. Façam aí que eu vou fazer o meu aqui. Pronto? Podemos ir para a próxima pista? Tem orelhas grandes. E daí, já terminou sua parte? Temos mais coisas aqui para fazer. Vamos lá? Tem boca grande. Terminou de desenhar a boca? Ah, esqueci de pintar a minha. Deixa eu pintar aqui, fazendo os detalhes para ficar bem legal. Pronto. Próxima parte. Usa bigode tipo Capitão Gancho. Capitão Gancho é aquele bigode que sai aqui da parte do nariz e enrola, certo?
Tem até um filme que tem isso daí, se não me engano, o filme é Peter Pan. Então já dá para desenhar o nariz e o bigode. E daí? Só tem mais uma pista. Vamos lá? Sua pele é clara, com sardas nas bochechas. Então ele tem a pele bem clara, com sardas. Sardas são aquelas pintinhas que tem no rosto. Então ele tem na bochecha. Vamos lá? Pele clara, vou usar meu giz de cera aqui. Deixa eu escolher um tom de pele bem claro. Achei. Deixar mais clarinho. Agora vai demorar um pouquinho mais para pintar toda essa pele, né? E daí? Terminou o seu retrato? E como eu tinha combinado, eu vou mostrar o meu para vocês. Olha lá como ficou o meu retrato, com todas as pistas. Eu não sou uma boa desenhista. Acho que se eu fosse retratista, eu não sei se eu ia conseguir emprego, né? E o seu? Espero que tenha ficado bem legal. E vamos continuar? Vamos fazer uma atividade de certo ou errado. Se tiver certo, você vai fazer um beleza, não precisa escrever nada. Se tiver errado, um negativo. E o tema vai ser documentos pessoais. Quem quer dirigir um veículo automotivo precisa ter 16 anos e ter a carteira de habilitação nacional. Isso está certo ou está errado? Se você falou errado, acertou. Precisa ter o documento, mas não é 16 anos, não, é 18. Vamos por outro? É a primeira forma de registro do cidadão. Esse documento aqui, será que é a primeira forma de registro do cidadão? Se você falou certo, beleza, acertou. O documento foi criado pelo Ministério da Educação para registrar as vacinas que a criança tomou e as que ela precisa tomar. Isso está certo ou está errado? Está errado, porque não foi o Ministério da Educação, foi o Ministério da Saúde. E outro, o título de eleitor é um documento que dá direito ao cidadão maior de 16 anos de votar em seus representantes políticos. Isso está certo ou está errado? Se você falou que está certo, acertou. Vai poder votar para vereador, prefeito, deputado, senador e presidente e o governador também, certo? Esse documento tem a impressão digital, que são as linhas salientes na ponta dos dedos, que são diferentes para cada pessoa. Isso está certo ou errado? O que você acha? Se você falou que está certo, acertou. A impressão digital é única em cada pessoa. É o que difere até uma pessoa da outra. Uma das coisas, não é só isso, é claro. A carteira de trabalho é um importante documento e tem como objetivo o registro da vida escolar do cidadão. Isso está certo ou está errado? Se você falou errado, acertou, porque é um documento, mas que registra a vida profissional e não a vida escolar. A vida escolar tem o histórico escolar, tem o diploma, certo? Identidade tem a ver com as suas preferências.
Vamos fazer um porta-retrato para você colocar suas fotos preferidas? Olha que ideia legal da Vivi! Vamos fazer um porta-retrato. E o que a gente vai precisar para esse porta-retrato? Papel sulfite colorido, cola, tesoura, canetinha ou lápis de cor e uma foto sua, certo? A sua foto predileta. Eu vou dar um tempinho aí para você pôr esses materiais bem pertinho de você. Então vamos lá? Peguem aí sua folha de sulfite. Se tiver colorida, beleza, se não pode fazer com a branca. Eu peguei aqui uma folha com duas cores, até para você visualizar melhor. Não precisa ser assim. Eu preciso de um quadrado. Como que eu vou transformar uma folha de sulfite em quadrado? Vou dobrar essa parte aqui. Dessa maneira, vai ficar um triângulo. E essa parte aqui, ó, esse retângulo, eu vou recortar. Então, essa parte aqui eu não vou usar. Guarda lá que a gente pode usar em outras atividades. Então, já dobrei aqui no meio. Agora eu vou dobrar do outro lado. E ficou aqui marcado um X. Para ficar melhor, para vocês verem melhor, aqui no meio, ó, eu vou pôr um pontinho. Não precisa fazer, só para vocês verem melhor. E todas as pontas eu vou levar nesse pontinho. Dessa maneira, isso dos 4 lados. Certo? Vou vincar bem. Vincar é passar bem a mão para aparecer a linha. E vou abrir de novo. E agora, eu vou dobrar essa parte na primeira linha. Dessa maneira aqui, ó. E vou fazer isso também nos 4 lados. Assim, certo? E vou dobrar para dentro. Também os 4 lados. Vinca bem. Assim. Vou trabalhar agora com ele meio de ladinho. Essa parte aqui eu vou dobrar nessa junção das duas dobras aqui. Fiz de um lado, só que agora eu não vou fazer dos 4 lados. Eu vou fazer do lado oposto. Então, fiz do lado de cima, vou fazer do lado de baixo. Certo? E agora eu vou dobrar mais uma vez aqui. Dessa maneira. Então, tava assim, dobro no meio. Mesma coisa do outro lado. Certo? Dos 2 lados. E agora, desses 2 lados, eu vou dobrar para trás. E está pronto aqui meu porta-retrato. Daí eu vou pegar a minha foto e vou encaixar ali dentro. Se precisar, passa cola para ela ficar bem firminha. Aqui o meu acho que não vai precisar não. Está pronto. Agora eu vou dar um tempo para você fazer aí também, certo?
Gostou de fazer seu porta-retrato? Eu fiz vários. Fiz eu com meu filho, fiz até um para Vivi em uma da última foto que eu tirei, que foi com o meu filho, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuida!